Você não veio ao mundo para agradar ninguém, não é mesmo? Pensar dessa forma gera um conforto, gera um alívio. Mas aqui eu quero trazer uma frase complementar a essa primeira. Ninguém também veio ao mundo para te agradar, para atender às suas expectativas. Bom, olá pessoal, eu sou a Carol Freitas, diretora da GPS Pessoas, e hoje eu vou trazer aqui um tema que todos nós já passamos por algum momento, que é falar sobre as expectativas que nós temos em relação às outras pessoas no trabalho. Bom, começando a explorar o tema, eu trouxe que é um tema que é comum para todos nós, porque no decorrer das nossas consultorias, das nossas sessões de coaching, das nossas sessões de mentoria, é muito comum as pessoas comentarem: nossa, mas se eu fosse a outra pessoa, eu não teria falado daquela forma. Mas se eu fosse aquela pessoa, eu teria perguntado mais, não teria simplesmente feito. Mas se eu fosse a outra pessoa, eu teria percebido que eu estava ali super concentrada, trabalhando e teria abaixado o volume de voz ou o volume da música que estava ouvindo. Se eu fosse. Então sempre aparecem relatos que se fosse outra pessoa teria uma atitude ideal, uma atitude perfeita, uma atitude correta. E essas expectativas que nós temos em relação aos outros no trabalho, dificilmente elas são atendidas, porque cada pessoa é de uma forma, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa enxerga as situações de uma determinada forma, inclusive nós mesmos. Aposto que enquanto a gente pensa, nossa, se eu fosse outra pessoa eu teria feito algo de uma maneira muito melhor, muito perfeita, a outra pessoa, quando enxerga as nossas atitudes, provavelmente tem o mesmo pensamento. Nossa, mas olha o que a Carol fez, no lugar dela eu teria feito muito melhor. E quando a gente fala de liderança, muito mais. Então, nossa, mas a pessoa é líder, ela tem que ter equilíbrio emocional, ela tem que conseguir falar direito comigo, ela precisa conseguir delegar o trabalho de maneira adequada, ela precisa estar bem, ela precisa ser educada. Então, a lista de adjetivos do que um líder deve ser, ela é gigante. E como ninguém consegue atender todas essas expectativas, muitas vezes irreais, a frustração, a raiva, a chateação são sentimentos comuns que aparecem logo depois de tudo isso. E falando sobre as expectativas dos líderes, eu me lembro que logo no começo da consultoria nós criamos um artigo que está disponível ainda no nosso blog, falando que os líderes não são super-homens ou não são mulheres maravilhas, porque as expectativas que se criam em relação a eles tendem a ser muito grandes e novamente irreais. Então, o líder está ali numa situação de estresse, com clientes demandando, com a diretoria fazendo demandas, com a equipe que não está conseguindo entregar o trabalho como deveria, um colaborador que faltou, outro que pediu demissão. Ele está ali imerso num monte de problemas e aí vem outro colaborador e fala: nossa, mas ele não me deu atenção quando eu pedi. Nossa, mas ele não passou com tantos detalhes como precisava. Não, mas para ser líder, a pessoa precisa ter essa habilidade de falar com os outros em qualquer situação. Sim, deveria. Nós também não deveríamos comer tanto açúcar quanto a gente come. Nós deveríamos fazer muito mais atividade física do que nós fazemos. Nós deveríamos ter mais equilíbrio para lidar com as situações de estresse. Nós deveríamos tomar no mínimo 2 litros ou 2,5 litros de água todos os dias. E não é todo mundo que faz isso, e muito menos todos os dias, porque temos altos e baixos, somos seres humanos. Então, quando temos essas expectativas em relação aos líderes, uma palavra mal colocada, uma atitude que na sua visão não seria o que você faria quando estivesse no lugar dele, gera muita frustração, gera raiva, gera incômodo, gera um sentimento de injustiça. Mas uma coisa que é muito importante, aqui na GPS Pessoas nós trabalhamos com a harmonia nos relacionamentos, com diálogos, com ambientes, com climas positivos. É muito importante entender que todas as pessoas na empresa são pessoas, seja desde a pessoa da recepção, da limpeza, o coordenador, o diretor, o sócio, o cliente, são todas pessoas que têm sentimentos, que têm muitas qualidades, que têm pontos de melhorias, que tem dias bons, que tem dias ruins. Então, ao invés de criticarmos a postura do outro, é sempre bom pensar: ok, é ser humano, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para compensar a falha, uma fraqueza que o outro tem, de uma maneira com que nós em grupo sejamos mais fortes?
Então sempre pense, quando você criar muitas expectativas em relação ao seu líder ou à sua líder, acreditando que deveria ser perfeito, lembre-se que ninguém é perfeito, nem você é. E assim como você não deve agradar todo mundo, o seu líder também não está ali para agradar a você, as suas expectativas, a sua forma de enxergar como ele deveria fazer. O seu líder ele está ali naquela posição porque hierarquicamente, para que o trabalho seja realizado da maneira mais adequada e entregue para o cliente, é importante ter uma figura, ter uma função ali que vai delegar as atividades, que vai acompanhar, que vai assumir ali os erros e pensar em como que o time vai resolver tudo isso. São funções, são atividades, não significa que a pessoa ela é melhor porque está ali. Ela simplesmente está realizando funções para garantir que o grupo de pessoas vai entregar o melhor trabalho para o cliente ali na ponta. É sobre isso que a gente está falando. Então, quando você estiver com essas expectativas muito altas, pare e pense, poxa, mas o meu líder, a minha líder é um ser humano e também erra, tanto quanto eu, às vezes mais do que eu. O meu colega que está muito estressado, ou que está muito quieto, ou que não fala tão bem, ou que não pergunta como deveria, como eu acho que ele deveria perguntar as coisas, está tudo bem, ele é um ser humano, ele é uma pessoa diferente do que eu, ele tem suas características, seus pontos fortes e fracos e está tudo bem. O que eu posso fazer para melhorar a relação? O que eu posso fazer para ajudar a outra pessoa? O que eu posso fazer para ajudar aquele grupo? Então, sempre que você se pegar criticando, quando você se perceber com altas expectativas em relação às outras pessoas, pare, pense e entenda o que você pode fazer para melhorar aquela situação, porque o que você pode fazer depende de você, aí é muito mais fácil. Outro ponto que eu gostaria de compartilhar aqui é sobre a importância de ser autêntico no trabalho, poder ser você mesmo no trabalho. Inclusive, essa é uma das perguntas que o Great Place to Work, aquela pesquisa das melhores empresas para se trabalhar, elas perguntam se a pessoa sente que ela pode ser ela mesma no ambiente de trabalho. Porque quando a gente consegue ser autêntico, a gente se entrega mais, a gente se sente mais leve, a gente se sente mais conectado ao nosso próprio propósito pessoal. É claro que ser autêntico é importante na vida como um todo, mas aqui estamos fazendo um recorte para a sua vida profissional, para você no trabalho. E quando a gente consegue ser autêntico, significa que a gente vai demonstrar tudo o que a gente tem de bom, mas que a gente também tem coragem de ser imperfeito, que a gente também tem coragem de mostrar o que a gente não é bom. Então, essa autenticidade ela é muito importante. E quanto mais pessoas forem autênticas, inclusive os seus líderes, os seus colegas, os clientes, mais defeitos, mais problemas ficarão mais visíveis, porque as pessoas estão se deixando transparecer. É claro que aqui, nessa questão da autenticidade, eu não estou falando que as pessoas podem ser grosseiras, não estou falando que o desrespeito ele é tolerado, ele é aceito, não. Mas a pessoa de repente esqueceu uma coisa, ela ficar um pouco mais reativa numa outra situação, ela não conseguir ter uma postura mais adequada, faz parte do que ela é naquele momento, porque todo mundo está fazendo o melhor que pode com o melhor que tem. Então, sinta-se livre para ser mais autêntico e deixe as pessoas serem autênticas também. Lide com os seus problemas, com as suas imperfeições e lide com as imperfeições dos outros também. Porque dessa maneira as pessoas vão confiando mais umas nas outras, elas vão se ajudando, elas conseguem perceber, nossa, aquela pessoa não tá num dia bom hoje, vou deixar um pouco mais quieta, não vou passar essa atividade hoje, ou se eu realmente preciso, vou conversar com ela com mais tato, com mais jeito, porque eu tô percebendo que hoje não é o melhor momento. Eu sei que quando eu falo tal coisa, ela tende a não gostar, então eu vou falar de outra forma. Então, permita-se ser autêntico e lide com a autenticidade dos outros. Isso significa que você vai conhecer em si mesmo e nos outros muito mais qualidades, muito mais fortalezas, mas que também virão mais defeitos e tá tudo bem. Afinal, novamente, nós somos seres humanos cheios de qualidades e pontos para melhorar. E quanto mais a gente souber lidar bem com isso, melhor o ambiente de trabalho vai ser e melhor a nossa vida será como um todo também. Faz sentido isso para você? Para você que chegou até agora aqui no vídeo, deixa aqui o seu comentário. Você já teve alguma expectativa em relação a alguém que com o tempo você percebeu que não tinha nada a ver e você parou de ter essas expectativas altas em relação a essa pessoa específica? Deixa aqui o comentário sim, já tive. Se quiser compartilhar, compartilhe a situação. Vai ajudar você, porque a partir do momento que a gente escreve, que a gente tira da cabeça, isso fica cada vez mais evidente. E
e vai ajudar outras pessoas que estão assistindo os vídeos aqui também para conhecer casos, para conhecer situações reais. Então deixa aqui o comentário, curta o nosso vídeo e compartilhe com todos os seus colegas, porque você acredita que, ok, se as pessoas conseguirem lidar melhor com as expectativas em relação aos outros, o ambiente de trabalho será melhor para todo mundo. E para você que é sócio ou sócia de uma empresa de contabilidade, fica o convite para você conhecer mais os nossos serviços, pois todas as ações de RH estratégico que nós realizamos, implementamos nas empresas de contabilidade, tem muito forte essa questão das pessoas terem mais autorresponsabilidade em relação às suas expectativas, em relação às suas responsabilidades sobre cada situação. Também desenvolvemos líderes para lidar consigo mesmos e para lidar com as expectativas da equipe. A gente trabalha com pesquisas de clima, com desenvolvimento de liderança. Então, os nossos projetos de RH, eles sempre estão trabalhando, tratando essas questões das expectativas e das relações positivas entre as pessoas, porque a gente entende que um clima organizacional respeitoso, amistoso, onde as pessoas têm a questão da camaradagem umas com as outras, ou seja, quando elas querem se ajudar, os resultados eles são muito maiores, são muito mais sustentáveis, a rotatividade é muito menor, então todos os envolvidos ganham com isso. Então fica esse convite para você conversar conosco para entender um pouco mais como é que nós podemos ajudar a sua empresa de contabilidade a ter relacionamentos mais saudáveis e performances mais elevadas. E para encerrar o vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, fez sentido para a sua realidade, para as expectativas que você tem em relação às pessoas, ou mesmo expectativa que você sente que as pessoas têm em relação a si. Deixa aqui nos comentários e fique à vontade também para sugerir novos temas. Nós estamos gravando os vídeos semanalmente e se vocês colocarem aqui os temas que vocês gostariam que a gente explorasse mais, nós vamos aqui entender as sugestões e vamos fazer isso sim. Então, fechando o vídeo, você não veio ao mundo para agradar ninguém, isso é fato, mas lembre-se sempre também, ninguém veio a esse mundo para agradar você. Obrigada, até a próxima!